Olá, boa noite, minha gente, tudo bem? Hoje é mais uma live da verdade aqui. O convidado de hoje é a vereadora Cleide Braz, que daqui a pouco eu chamo ela para ela entrar ao vivo junto conosco, tá? O vereador Rosimar também já está assistindo a nossa live, que bom, que coisa boa. Hoje nós vamos falar de dois assuntos muito importantes. Sobre o problema do CAPS que está acontecendo na Pedra e também sobre as compras dos terrenos do Belezal e da Veneza. Eu vou chamar aqui a vereadora Cleide para a gente começar a nossa live, que tem muita informação, que será uma live de muita referência e bombástica. Muita informação aqui que vocês realmente vão ficar abismados com o que está acontecendo, principalmente sobre essas compras dos terrenos no município da Pedra. É importante que vocês também possam estarem compartilhando para que outras pessoas possam estarem tendo acesso a essa nossa live. Vereadora, boa noite, tudo bem? Boa noite, Leandro. Tudo em paz? Acho que eu atrasei 1 minuto ou dois, né? Que coisa boa, rapaz. Vereadora, já compartilha aí, vê se você aprendeu, né, o compartilhar. Essas pessoas que já estão entrando, a gente gostaria muito que também vocês pudessem estar compartilhando para que outras pessoas possam ter essas informações bombásticas nessa noite de hoje, de terça-feira, 4 de julho. Eu também vou dar uma melhorada aqui na minha performance, vou compartilhar aqui para todo mundo. Vocês podem ir compartilhando aí também, tá, pessoal? Vereadora, tudo em paz? Tudo tranquilo hoje? Como foi seu dia hoje, vereadora? Tudo em paz. Mas agora na live a gente pode começar um boa noite. E esse boa noite inicial, eu vou me dirigir mais uma vez ao Belezal, no corredor que dá acesso ao Belezal, naquele lado direito, próximo ao Curral de Adejá. É que eu postei um vídeo sobre a situação dos moradores de lá. A lama tomou conta de todo o corredor. E aí o secretário enviou um material que ficou lá amontoado no canto, ainda não foi espalhado. Alguns populares pegaram as pedras e colocaram para poder passar, mas hoje eu recebi mais um vídeo onde apenas um poste, eu estou falando do lado direito do Belezal, que fica próximo ao terreno de Adjá, onde apenas um poste está iluminando a rua. Então, mais um problema para que o secretário Joinha resolva. O vídeo postado sobre a rua Gerson de Almeida, que estava com a galeria aberta, surtiu efeito e foi consertado. Então, eu dou uma boa noite a essas localidades e daqui a pouco eu quero o meu momento do caos, o caos da gestão. Boa noite também, essas pessoas que estão entrando. Mais uma vez, eu gostaria que vocês pudessem estar compartilhando para os contatos de vocês, para que a gente possa abranger o maior número de pessoas possível, porque nesse momento nós estamos iniciando a live da verdade e estamos trazendo duas pautas de inteira importância para o município da Pedra. Uma é sobre a visita que tivemos hoje no CAPS, né, vereadora? Junto com o promotor de justiça e também com a equipe do estado de Pernambuco e a vereadora Cleide. Eu gostaria, vereadora, que você desbruçasse sobre esse assunto do CAPS. Vamos deixar o negócio da compra do terreno por último, que eu acho que essa é mais bombástica, para que as pessoas entendam e compreendam o que é que está se passando pela Pedra. As pessoas que estão nos assistindo e que vão estar tendo a oportunidade de ver depois, quem não está agora ao vivo, para entender sobre a visita técnica que aconteceu hoje no CAPS. Nós, como vereadores, nós somos procurados pela população justamente quando um serviço ele está sendo ofertado à população de forma insuficiente. Então, nós somos procurados em relação à medicação para aqueles pacientes que são fixos no CAPS, que fazem um acompanhamento, alguns semanal, outros quinzenal, e a gente recebeu algumas reclamações da falta de medicamentos, não apenas de uma vez, mas de 2 meses,
alguns medicamentos que faltou para alguns pacientes durante 4 meses. Então, para que eu pudesse entrar em contato com a gerência de saúde mental do Estado, a Gazan, eu primeiro tinha que enviar o assunto ao Ministério Público local. E assim eu fiz, diante de relatos de familiares desses pacientes, falando também sobre a falta de reuniões que tem que acontecer mensalmente naquela localidade. Que reuniões são essas? Reuniões com os familiares, onde os familiares têm que expressar, externar, falar como é que está o atendimento, como é que está o funcionamento. Os próprios usuários também têm essa importante participação. No CAPS, eles têm que falar do que é que estão achando, eles têm que expressar a opinião deles, tem a parte técnica também que tem que se reunir, tem as visitas domiciliares, enfim. Existem procedimentos mensais que tem que fazer no CAPS e a gente recebeu a denúncia de que esses encontros eles não estavam funcionando, alguns com até mais de 1 ano de atraso. E são coisas que são importantes. Então, a falta de terapeuta ocupacional, que faz meses que o CAPS não tem, a questão do medicamento. Então, eu precisei procurar o Ministério Público para que fosse gerado um número de procedimento para que fosse enviado à Gazan. E hoje nós recebemos o convite do Ministério Público. Na verdade, eu não sabia que ia vir uma técnica da Gazan, a Adriana, que é psicóloga, e cobre a 5ª e a 6ª GERES, e a pedra está inserida na 6ª GERES, e também vieram 2 representantes da 6ª GERES para participar da visita, o que gerou depois uma reunião bastante proveitosa, onde a gente pôde esclarecer para os funcionários e para os órgãos ali que estavam presentes qual o nosso papel de vereador quando a gente é procurado pela população, porque não adianta eu ser procurada por um familiar de um usuário que não teve acesso ao medicamento aquele mês. Às vezes eu posso ajudar aquele paciente, aquele familiar, e às vezes não, outra pessoa. Então, a gente tem que primar que o município oferte esse medicamento, oferte um bom atendimento. Então, foi explicado, foi mostrado o CAPS, todo o espaço físico, algumas anotações que geram algumas demandas que são simples de resolver, na verdade já deveriam estar resolvidas, elas serão resolvidas. Vai ver essa questão de medicamento, como ampliar essa oferta, né? E houve, inclusive, um usuário que falou para o promotor da falta do medicamento, quanto tempo ele ficou sem o medicamento. Então, é bom que houve essa interação. E, por fim, a gente encerrou com uma roda de conversa com todos os participantes, toda a equipe do CAPS participando, solicitando um acompanhamento por parte do Estado, um acompanhamento específico que é ofertado direcionado à equipe técnica do CAPS, né, porque eles estão ali para atender usuários e famílias, mas eles também precisam de um acompanhamento, eles também precisam falar sobre as demandas. Então, isso é uma coisa que vai gerar um bom resultado. E também a gente agradece muito o comprometimento de Dr. Raul, que foi citado nesse encontro pelo enfermeiro Dalmi, que um outro acontecimento interessante na saúde mental tinha acontecido justamente por uma sugestão de Dr. Raul, uma sugestão que foi feita anteriormente, que a saúde mental do município tinha colocado em prática e gerado resultado. Então, quando nós, vereadores, escutamos a população e a gente não tem como resolver o problema, a demanda de imediato, então a gente tem que se dirigir aos órgãos competentes para isso. Então, não é questão de perseguição, não é questão de criticagem, mas sim é a questão das demandas da população serem atendidas da melhor forma possível. Então, a gente pode dizer que gerou e vai gerar bons resultados essa nossa visita, que aconteceu a partir da população que disse, a gente está precisando de ajuda nesse setor aqui, então nós atuamos e nós demos assim início a um conhecimento mais efetivo do CAPS e também
Estamos aguardando as melhorias para aquele local. Uma coisa que chamou a atenção, vereadora, da minha parte, foi a zona rural ser descoberta com um acompanhamento periódico da questão do CAPS, né? Tendo em vista que o coordenador do hospital, que hoje estava à frente dessa reunião, ele afirma várias vezes que não tem um carro para eles fazerem acompanhamento na zona rural, né? Foi afastada, assim, por motivo de saúde da pessoa que conduziu o veículo. Aí eles voltaram a ter acesso às sextas-feiras e está aguardando que esse retorno aconteça. Mas aí a gestão, a Secretaria de Saúde, pode estar vendo outra pessoa que possa estar dando essa cobertura à equipe, porque é muito importante essa assistência que é dado às pessoas da zona rural. Ela é imprescindível. Até porque passaram-se mais de 2.000 pessoas ali, né, no CAPS e não voltaram mais justamente por dificuldade de encontrarem consultas, né, na hora que desejam, na hora que tem um problema na sua comunidade, que é importante que o CAPS ele também possa estar atendendo a zona rural, além do que ser integrado, né, com o Conselho Tutelar, com todas as redes da área de saúde, como também da educação, para poder as pessoas terem mais acessibilidade à plataforma, né, vereador? Na verdade, o atendimento à zona rural existe. Agora, o que foi citado, né, quando eles vêm, eles recebem o atendimento. Agora, foi citado assim, um problema que está precisando melhorar a comunicação, que é um dos problemas que a gente está identificando no setor da saúde do município. Está faltando mais integração entre as próprias equipes, ou seja, foi explicado para a gente que o usuário do CAPS ele não é apenas paciente do CAPS, ele é paciente dentro da comunidade dele. A primeira porta de entrada que ele tem são as UBS, Unidade Básica de Saúde. Então, é preciso que tenha uma conversa mais estreita entre os postos de saúde e o CAPS, para quando eles estiverem enviando uma demanda. Isso aí foi apontado e espero que a gestão possa estar melhorando, porque a gente também escuta esses problemas que acontecem dentro do setor da saúde atualmente. Então, as equipes elas estão precisando sentar e conversar e especificar qual a função de cada um e melhorar a comunicação para que torne mais fácil o atendimento à população e ao próprio trabalho e resultado das equipes. Uma outra situação também que eles colocaram foi a questão da falta de terapeuta ocupacional, né, que eles não encontraram, que é uma das atividades mais importantes dentro do CAPS. Eu já escutei comentário de que já houve a disponibilidade de uma pessoa de Garanhuns, mas aí acabou não ficando no município por estarem oferecendo um salário bem baixo. Para a pessoa que vem de um local distante 2 vezes na semana, tem que compensar financeiramente, pelo menos o básico, né? E aí não ficou interessante para essa pessoa assumir aqui. Então, um profissional muito importante, ultimamente muito procurado, porque ele não tem que prestar serviço apenas no CAPS, tem outras, se não me engano, o CEAP também precisa, é importante o atendimento do terapeuta ocupacional no CEAP, e dependendo do caso do paciente, em outro órgão. Eu não vou saber especificar bem aqui, mas caso o município não consiga estar adquirindo o serviço desse profissional, é preciso que busque um que esteja próximo de ofertar o trabalho, que aproxime esse trabalho, que foi citado lá pelo próprio Dalmen, psicopedagogo. E na Pedra, além de termos psicopedagogos, temos inclusive psicopedagogo com especialização na área mental. Então, é interessante, isso aí depois a gente pode averiguar, quem está nos acompanhando, que conhece esses profissionais aqui na Pedra, pode estar fazendo essas indicações, esses nomes
a Secretaria de Saúde do município. Uma outra coisa que eu observei durante a fala de Dalmi, portanto, nos atendeu muito bem hoje, né? A gente não pode de forma alguma criticá-lo nesse sentido, fez o esforço para demonstrar toda a parte de trabalho, enfim. Mas uma coisa que a gente percebeu por várias vezes é que a equipe, principalmente da parte da coordenação principal, não tem nenhuma experiência para estar lidando com uma situação tão dura, tão realista como essa situação de pacientes nesse sentido, né, vereadora? Na verdade, o CAPS hoje conta com 4 profissionais que são efetivos, então uma parte da equipe, ela é, vamos dizer assim, não tão mais novata, porque já são 2 anos e meio de gestão, mas quando eles solicitaram o acompanhamento que o Estado oferece, é justamente para melhorar o desempenho da equipe. Então, foram sugestões muito válidas, feitas pela própria equipe e ao órgão competente que vai poder ajudar. No caso, a Gazan, que veio com sua representante da Gerência de Saúde Mental do Estado. Então, gerou uma visita que, não, como já disse aqui, a gente não procura os órgãos para fazer politicagem, para estar apontando só defeitos, e sim que as soluções sejam buscadas, sejam encontradas para que o serviço à população melhore. Então, por isso que foi proveitosa a visita, está sendo proveitoso todo esse procedimento aberto, e a gente sabe que vai gerar bons frutos. Serão feitos relatórios por parte do Ministério Público, por parte da Gazan, da Sexta Geres, ficar à nossa disposição para que a gente possa tirar qualquer dúvida, fazer qualquer esclarecimento. Então, a gente aprendeu muito, porque é importante que a gente, como vereador, que a gente, como cidadão, saiba qual é a importância e como é o funcionamento do CAPS, a ligação que ele precisa ter com os outros setores da saúde. Então, foi um aprendizado incrível. Na verdade, nós não estamos de recesso. A gente passou a manhã trabalhando, a gente passou a parte da tarde organizando as demandas do que a gente ia falar nessa live. E olha que tem muito assunto, não dá para... Uma live é pouco, uma hora é pouco, na verdade. E uma coisa que a sociedade tem que começar a entender e interpretar é que o papel do parlamentar não é para estar ali na tribuna toda terça-feira falando mal de quem quer que seja, mas sim tentando solucionar por meio de comunicação, por meio de ação direta ou indireta, ou também até de denúncias, quando for o caso, para que a sociedade possa também usufruir desses benefícios do poder público, né? Onde a vereadora foi muito feliz na sua fala lá na reunião lá do CAPS, quando cita que naquele instante estava a rua toda falando que estava uma maior fiscalização. Na verdade, a gente não foi fiscalizar. O pessoal do Ministério Público, o pessoal do Estado, através da Casan, veio para conhecer, propor, sugerir e encaminhar, né, para poder o serviço melhorar mais. A falta de medicamento é um fato real, existe, né? Mas a partir daquela conversa, a partir daqueles encaminhamentos, a gente vai ter certeza que a partir de agora as coisas começam a caminhar, não da proporção que a gente desejava, mas pelo menos com outro sentimento. A gente percebeu ali, vereador, que eles não têm um cronograma de visitação consistente, né? Não tem uma programação mensal nem semanal. E foi colocado ali na mesa, e a partir de agora, o Dalmi, que mostrou-se que é uma pessoa experiente na área, se comprometeu em colocar tudo isso, de fazer relatório semanal, mensal, ou também fazer cronograma com visitações e um encaminhamento, né, para que as pessoas possam ter acesso, além do que fazer as atividades não rotineiras durante a semana toda a mesma coisa, mas sempre mudando, né, as atividades, trazendo inovação ali para dentro do CAPS, não é isso, vereador? É nisso que o terapeuta ocupacional faz a falta, né? E tudo, nada ali é aleatório. Tudo na saúde tem objetivos finais. É um setor extremamente amplo, que a gente também tem que deixar aqui o recado, que
aquilo que os familiares e os usuários acharem que não melhorou, nós continuamos à disposição para que essas pessoas nos procurem e digam, olha, a questão do medicamento não foi resolvida ainda, a gente está precisando de mais organização nesses pontos, então a gente continua à disposição, não só dos familiares e dos usuários, mas também da equipe, quando quiser também prestar esclarecimento sobre o trabalho que está sendo feito ali e o que foi melhorado. Então, algumas demandas que tinham sido apontadas, Dalmi também citou que já ia resolver, né, como uma questão de segurança para usuários ali, que são coisas simples, mas que pode trazer um risco, mas que no espaço de tempo curto já vai ser sanado. Então, a gente fica feliz com esse resultado, porque na saúde a gente está tendo a procura da população que, por exemplo, essa semana passada, começou a acontecer uma fiscalização nos postos do município e também em outros municípios. E ele tem ligação com o Ministério Público Federal para ver justamente se as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, eles estão com o médico cadastrado e, ele tá atendendo, e se ele está atendendo. Porque foi um assunto que a gente já tinha citado lá na Câmara, que tem 2 médicos cobrindo 4 postos de saúde, ou seja, 2 postos de saúde do município, eles estão com cadastro no CENES, que é de algum médico que não está dando atendimento à população. E a semana passada, São Pedro do Cordeiro, mais uma vez, ficou sem atendimento médico. O médico que atende São Pedro do Cordeiro também é o médico que atende aqui no Prateado. Então, são problemas que, quando a gente cita, é porque eles estão afetando a população, né? Então, quando a gente procura ou quando a gente está citando uma coisa que está ocorrendo no município, que, na verdade, a gente não está nem fazendo visita em loco, né? A gente está escutando a população, a gente estava falando na Câmara, a gente faz postagem, a gente agora começou essa série de lives, mas os assuntos eles não param de chegar. Então, eu gostaria que você que está aí orquestrando o tempo, daqui a pouco dissesse assim, olha, você vai ter um espaçozinho aí para citar o caos da saúde na pedra. Alguns pontos eu gostaria de repassar aqui para a população. Vá falando logo, já estamos falando no assunto de saúde, né? Vê só. Na gestão anterior, foi construído em São Pedro do Cordeiro um pequeno abatedouro de animais. Era um pedido, era uma solicitação, era uma demanda da população muito antiga. Então, o ex-prefeito Osório Filho construiu um espaço, organizou um espaço em São Pedro do Cordeiro, cercado, com pia, com uma fossa para escoar o sangue dos animais abatidos. E, na época, eu lembro que as pessoas estavam bem satisfeitas com aquela aquisição. Ficou um local adequado para abater o porco, o bode e o boi. Muito bem. Hoje, eu recebi um vídeo e recebi fotos de um morador de São Pedro do Cordeiro, né? Essa semana, hoje é terça, se não me engano, ontem, eu postei uma grande margem da estrada lá, cheia de lixo, né? Então, o lixo bem espalhado. Então, eu acreditei que São Pedro do Cordeiro tivesse um local específico para colocar o lixo. Quando é hoje, eu recebo fotos e vídeos que o abatedouro construído na e-gestão está servindo de depósito de lixo. Eu vou postar quando acabar a live. E os animais estão sendo abatidos ao lado de um esgoto lá em São Pedro do Cordeiro. Então, até a pessoa diz assim, olha, quem é de São Pedro sabe onde os animais estão sendo abatidos. Isso é questão de saúde pública. Como é que você tem um local mais ou menos já adequado para fazer o trato com os animais, e aí você enche aquele local de lixo e volta a abater animais em beira de estrada? Mas faltou médico em São Pedro do Cordeiro semana passada. O atendimento odontológico lá está suspenso há pelo menos 20 dias já. Tenebre ficou quase 6 meses sem atendimento odontológico. Agora é São Pedro do Cordeiro, já há quase 20 dias. E eu pergunto, o que está acontecendo com o Hospital da Pedra? As negligências médicas não estão parando de acontecer.
que está acontecendo nesses dias? Não, vereador. São tantas coisas absurdas e arbitrárias. Vamos deixar para a próxima live. Porque senão vai perder o sentido da coisa. A sociedade hoje quer saber como é que está a questão, como foi a questão dos terrenos, a compra dos terrenos, avaliado pelo Tribunal de Contas, a forma que foi comprado. Porque, sinceramente, se a gente for tratar hoje aqui na questão das negligências médicas, a gente precisa de mais ou menos pelo menos 3 horas para detalhar assunto por assunto, de bairro, de cada zona rural, como também do próprio hospital, né, vereador? Vereador, mas eu coloquei 3 coisas aqui bem simples, então permita, não se preocupe, não são as mais bombásticas, permita que eu conclua, porque se na semana que vem são coisas que já não vão ter sentido. Dentro dessa questão de negligência médica, quando o hospital aqui recebe o paciente, ele não tem condição de tratar, então ele encaminha para o hospital regional. Semana passada aconteceu com um amigo meu muito próximo, ele foi picado por uma lacraia. Ele se dirigiu ao hospital, recebeu atendimento, ele ficou com o nervo da perna paralisado, e aí quem estava de plantão pediu que no dia seguinte ele procurasse médico para fazer um exame particular. Era num sábado, ele se dirigiu à imagem, no sábado o médico não estava. Como ele estava perto do regional, ele resolveu ir. Quando ele chegou no regional, ele recebeu atendimento de imediato. Ele foi para o soro, ele ficou durante 6 horas no soro, ele realizou 3 exames lá, e até que se constatasse que ele estava realmente fora de risco, é que ele foi liberado para ir para casa. Então, isso é uma coisa que aconteceu da sexta para o sábado, a gente não pode deixar para a semana que vem. Na quarta-feira, pacientes que estavam indo para Garanhuns, para fazer aquelas consultas e cirurgias que está acontecendo de vista, o carro começou a fumaçar, os pacientes tiveram que descer. Não foi socorro de outro carro aqui para pegar esses pacientes, já foi um carro que estava voltando de outro local. Por quê? Carros da saúde estão sem completa manutenção. Isso está sendo citado também pelos dentistas, por médicos e por equipes que vão fazer atendimento nas unidades básicas de saúde dos distritos. E na sexta-feira, tinha 9 pessoas marcadas para fazer exame e consulta em Garanhuns, também questões oftalmológicas, foram para 5 horas da manhã para frente da prefeitura. Deu 5h30, o carro não chegou, começaram a ligar para o pessoal encarregado. Resumindo, o carro não apareceu, perderam consultas, algumas estavam esperando de 4 a 6 meses, e aí todas essas pessoas foram prejudicadas. Então, quando eu digo que a gestão não está se comunicando, está faltando comunicação, então isso aí está prejudicando o atendimento à nossa população. Uma consulta dessa perdida leva em média de mais 3 meses para poder resgatá-la novamente, né? Pois é. Então você fica... E ontem, 11 horas da noite, quando vocês estiverem na Câmara, fala lá que eu cheguei no hospital, tinha uma pessoa lá na cama, vocês estavam na área de repouso, era um atendimento rápido, mas você chega lá, a cama não tem um forro, está desforrada, é um descaso com o local, com o ambiente de trabalho e com a higiene do paciente. Ele chega lá, estava lá deitado na cama, sem que nenhum forro tivesse cobrindo o local onde ele estava. Então, são coisas que a população pede para a gente falar, e tudo que o povo pede para a gente falar, eu acho importante, porque são coisas simples que não deviam estar acontecendo. E, por favor, alguém da saúde manda a resposta para a gente pelo seguinte, olha o questionamento. Vai fazer 3 anos que no pátio aqui do hospital tem um gerador. Ele foi adquirido na gestão passada, ele nunca foi instalado, era final da gestão passada. E tem maquinários que foram comprados para a lavanderia do hospital e não foram instalados também. Isso é pegar dinheiro público, isso é pegar dinheiro do povo e estar jogando fora. Então, são muitos pontos, são muitas questões, e não se preocupe não, que semana que vem não vai faltar. Então, no assunto agora das compras dos terrenos, vereador, eu vou falar pouco, porque, novamente, o meu som está ruim, está dando retorno. Vereador, uma coisa que
que chama a atenção da população, que foi muito badalado nos 4 cantos do município. Portanto, a sociedade se cala, porque aguarda uma resposta das autoridades, né? Com essa compra dos terrenos ali do Belezal e também ali da Veneza, né, vereadora? Onde, na época, a gente abriu uma CPI por uma questão de óbvio, por uma questão óbvia, tendo em vista pagamentos absurdos, equivalentes ao valor das propriedades, né? E a Câmara aprovou a CPI, tendo em vista que nós, na época, tivemos 5 assinaturas, onde só precisava de 3, nós tivemos mais 2 assinaturas a mais, e a presidência da Câmara, por entender, preferiu que a CPI fosse esbarrar na justiça para que o juiz também pudesse fazer a sua averiguação e ali conceder o consentimento da CPI ou não. E, diante dessa situação, o Ministério Público avaliou e deu parecer favorável para que a CPI desse continuidade, correto? Apenas ficando a incumbência do doutor Caio para que ele concedesse a CPI para que a gente começasse a fazer os encaminhamentos e convocação das pessoas envolvidas no processo da compra do terreno, né? Não, a gente não esperando essa situação da CPI, da decisão do juiz, a gente entrou também com a solicitação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para que ele também pudesse estar averiguando a nossa solicitação e, com isso, desse uns encaminhamentos, não foi, vereador? E, com isso, o Tribunal de Contas já deu 2 pareceres, um técnico informativo e o outro técnico afirmativo, né, vereador? Quanto à questão do que a gente dizia lá atrás, que essas compras dos terrenos, elas realmente foram superfaturadas, não é isso? A gente tem que deixar uma coisa. Quando nós tivemos a informação sobre a compra dos terrenos, o que chamou a atenção foi o preço. Então, em momento nenhum, nós, vereadores da oposição, nos colocamos contra a aquisição de terrenos por parte do gestor. Embora, é importante esclarecer que para você adquirir um terreno, você tem que ter projetos encaminhados para aquelas áreas. Então, se você consegue um projeto, uma emenda, um projeto federal, e você não tem o terreno, você precisa adquirir, o município precisa adquirir. E 3 terrenos, 2 na Veneza e um no Belezal, foram adquiridos e nos decretos está colocado lá, né? Construção de CAPs, de Academia das Cidades, escola de referência, etc. Na verdade, não tinha nenhum desses projetos encaminhados, mas o que nos chamou a atenção foi a questão do valor. Então, nós tentamos a abertura de uma CPI, houve uma manobra na Câmara e disseram que era matéria que tinha que passar pela aprovação da Câmara. CPI não é matéria de votação, ela não precisa passar por votação. Nossa lei orgânica, a coberta, a abertura e, acima da lei orgânica, as outras legislações, mas impediram, e aí a gente entra com mandato de segurança no judiciário. Só que, paralelo a isso, a gente também deu entrada no Tribunal de Contas. A gente fez a denúncia no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não demorou, né, e abriu uma auditoria especial para averiguar essa situação. Nessa auditoria especial, né, no ano passado, a gente procurou obter informação, mas a resposta que a gente teve foi a seguinte, é que eles tinham notificado algumas pessoas, elas estavam em fase de defesa, então eles não poderiam nos dar nenhuma resposta em relação a isso. Quando foi, agora, no mês de junho, a gente, através de advogado, voltou
a procurar saber em que pé estava, né, a questão da auditoria especial, e aí a gente teve acesso a uma nota técnica, né? Então, o outro relatório que a gente apresentou o ano passado, quando a gente apresentou o outro relatório ano passado, ele falava da auditoria especial. E esse processo no Tribunal de Contas, número 22.10.01.33, dígito 5, ele desconsiderou, ele não aceitou a defesa que a equipe da prefeitura, que o prefeito apresentou. Não aceitou. Não aceitou. Ele é de 12 de maio, tá? Esse documento aqui, ó. Ele é de 12 de maio, deixa eu ver se dá para colocar aqui. Correto. 12 de maio de 2023. A gente vai só fazer aqui um resumo para a população entender. Se a defesa apresentada pelo prefeito e sua equipe tivesse validada, ela tivesse fundamento, mesmo assim, eles teriam adulterado os preços e estaria causando um prejuízo ao município em R$100 mil, se tivesse sido aceita. Ela foi recusada e tem uma parte aqui, né, que ela é bem interessante, que fala, vou marcar aqui, que ela fala que as falhas encontradas na defesa que eles apresentaram, os percentuais que eles citam, eles são altíssimos. Eles citam percentuais de 300 e poucos por cento, que chega a 700 e poucos por cento a mais no valor desses terrenos. Ou seja, vereadores da oposição, em momento algum, questionaram compra de terreno para o município construir o que quer que fosse. A gente só frisa que quando esses documentos foram comprados, era tão aos olhos nossos e da população que era uma lavagem de dinheiro, que eles colocaram várias finalidades para os terrenos. Na prática não existia nenhuma, e depois o assunto do que ia ser construído lá cessou, mas o que a gente está questionando são os valores que foram pagos. Então, a finalidade da CPI, que nós ainda estamos lutando, nós estamos em busca de que ela aconteça, é que a gente possa ter acesso como é que foi feita essa movimentação financeira, para onde esse dinheiro foi. Será que a ex-proprietária do Belezal recebeu realmente quase R$500 mil por aquele terreno? Então, isso aí ainda vai ser averiguado. O Tribunal de Contas está andando, a gente tem que entender que lá são 7 conselheiros apenas para cobrir mais de 180 municípios. No entanto, o Tribunal de Contas tem atuado nesse caso e a gente houve uma movimentação aqui também no Judiciário, porque o juiz enviou o documento, a solicitação da defesa, que o presidente da Câmara apresentasse uma defesa do porquê não ter acontecido a CPI, porque juridicamente ela não tem como ser impedida. Essa resposta foi encaminhada ao Judiciário, mas acontece que faz mais de 6 meses que voltou a ficar parado e estamos nessa cobrança. Já fomos falar com o doutor Caio pessoalmente e nós estamos na cobrança para que essa CPI ela seja instalada e que a gente tenha esclarecimento para onde esse dinheiro foi. Vereador, outra coisa importante dentro dessas compras de Belezal e Belezinha, como a vereadora fala, e Veneza, que o bloco de oposição, em nenhum momento, é contra a propriedade para que venha desenvolver alguma atividade que venha beneficiar a população, correto?
passados 2 anos para a compra desse terreno, você já tinha feito essa solicitação ano passado ao cartório do município para saber se o município já tinha colocado o nome das propriedades para um município, né? E até então, naquela época, o município não procurou o cartório para colocar os terrenos no nome do município. E no dia 6 de junho, está aqui esse documento também, vou aproximar para que vocês possam ter acesso a ele. Eu vou também postar nas redes sociais. Eu enviei, agora, menos de 20 dias, eu enviei esse documento solicitando ao cartório novamente para saber se o município já tinha colocado as terras para o nome, a escritura das terras para o nome do município. E até hoje, o cartório encaminha 2 certidões negativas. 2 certidões negativas, está aqui, certidão negativa do cartório, a do Belezal e a da Veneza, que até hoje o município sequer foi ao cartório informar que havia comprado essas 2 propriedades. E quando o Tribunal de Contas faz toda a análise, isso é forte, minha gente, presta atenção. Eu sei que o eco está dando ruim aí, não sei porquê, mas veja, a compra da propriedade do Belezinha, ela custou R$ 499.070. No Belezal. Do Belezal. O Tribunal de Contas, segundo o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o órgão fiscalizador, afirma no relatório dele que a compra da propriedade do Belezal, ela foi superfaturada em até 700% a mais. Ou seja, para o Tribunal de Contas, o valor real do hectare da propriedade do Belezal passaria de ser R$ 49.900 o hectare. O prefeito pagou no hectare do Belezal R$ 166.356 por hectare a mais. Ou seja, um desvio, segundo o Tribunal de Contas, numa terra paga de 499 mil, foi desviado pela avaliação do Tribunal de Contas, R$ 349.349 na compra de terra do Belezal. Ou seja, um hectare que valia, uma terra que valia R$ 149 mil, o prefeito paga quase 500 mil, um desvio de mais de R$ 340 mil a mais. Quando vai para a compra da propriedade da Veneza, onde foi pago em 9 hectares, ponto 3, um valor de R$ 1.419.270. Segundo o Tribunal de Contas, essa terra, se fosse um pagamento correto, ela valia R$ 993.483. Ou seja, na compra da Veneza, segundo o Tribunal de Contas, houve um desvio de R$ 425.781 a mais. Totalizando o desvio do Belezal e o desvio da Veneza, vereador, somados os dois, pouco mais de R$ 775 mil de desvio. Isso é o que consta no relatório do Tribunal de Contas pelos cálculos, quando ele afirma que Belezal é um superávit de 700% a mais e Veneza um superávit de 300% a mais no valor real da propriedade. Então isso é muito grave. Quase R$ 1 milhão de desvio em 2 compras de terra, vereador, caracteriza e deixa claro
fielmente e não havia nenhuma intenção de se comprar essas propriedades para se fazer algo, uma vez que até o momento sequer foi no cartório para colocar o nome dessas duas propriedades para a escritura pública do município, né? Então, está clara essa situação. Quando ele faz a compra da propriedade, segundo no documento do decreto do município, ele dizia que era para a construção de uma escola pública, tipo referência, construção de uma escola pública e de uma creche e uma quadra poliesportiva, e também a construção de um CAPS. Você já imaginou onde a maioria do nosso povo do CAPS é do centro da cidade, tem que se deslocar para Veneza para fazer um tratamento consistente, como é tão delicado? Então, em nenhum momento havia dinheiro para esses projetos, nem há dinheiro para esses projetos, correto? É tanto que ela agora está querendo tapar o sol com a peneira para tentar tirar a atenção da população e anunciou recentemente que iria construir um campo de futebol ali na Veneza, né? Deus abençoe que esse campo saia, mas por essa situação do Tribunal de Contas, de Justiça e do não sei o quê, possa ser que se torne mais uma promessa fiada, né, vereador? Que é preocupante isso aí. Independente de qualquer coisa, o superfaturamento está aí e a gente tem que saber para onde esse dinheiro foi, né? Se a gente torce que esse campo seja construído, é claro. Sim. Agora, duas coisas são bem claras. Primeiro é que não tinha nenhum projeto em andamento quando esses terrenos foram adquiridos, e o outro é que ele não escriturou aqui. Como é que ele vai escriturar um terreno que está nesse enrolado todo aí no Tribunal de Contas? Já são 2 pareceres do Tribunal de Contas, um sendo uma auditoria especial, não está concluído ainda. Né? Essa nota técnica aqui, ela não encerra o assunto no Tribunal de Contas. Ele apenas aqui está afirmando que não aceitou a defesa que o prefeito apresentou. E tem outros detalhes aqui que foram encaminhados, outras documentações que foram encaminhadas à prefeitura, que a gente não tem acesso, mas em algum momento aqui cita a questão de multa, de aplicação de multa, mas a gente não tem detalhes porque não tivemos acesso a esse documento. Não quer dizer que nós não vamos em busca de mais informações, e como eu já disse aqui, a gente vai continuar lutando, porque a CPI, a busca da movimentação financeira, ela vai acontecer, e mais cedo ou mais tarde eles não têm como impedir. Nossa lei orgânica assegura esse direito da gente instalar essa CPI como a nossa Constituição Federal. Então, isso é matéria que apenas tentaram ganhar tempo, mas não vai adiantar, eles não têm como evitar que a CPI dos terrenos aconteça e que a gente solicite para onde esse dinheiro foi. Isso é um fato. E isso é muito preocupante até para a imagem do município lá fora, né, vereador? Eu estou ali na Câmara desde 2013 e, sinceramente, a gente nunca passou por uma situação dessa. Sempre ali tinha debate, calorosos, fulano roubou, fulano desviou, não sei o quê, mas ninguém nunca apresentou nada, ninguém nunca mostrou documentos, ninguém nunca disse nada. Era apenas meramente discursos vazios, falácias para poder levar algum sentimento para seu eleitorado, né? Mas hoje nós estamos aqui trazendo uma fala forte, mas também, ao mesmo tempo, trazendo documentos muito dentro dos órgãos fiscalizadores e controladores, né, dos recursos públicos oriundos do Tesouro do Estado, do Federal e Municipal, né, vereadora? A gente tem o costume do Tribunal de Contas começar a atuar após a gestão, né? Na maioria das vezes, ao final de gestão. Nesse caso aqui, a gente tem a atuação do Tribunal de Contas desde o ano passado, porque os decretos para a desapropriação desses terrenos foi em outubro de 2021. No início, em fevereiro de 2022, nós começamos a denúncia, a tentativa da instalação da CPI, e já no ano passado a gente teve a instalação da auditoria especial. O Tribunal de Contas não parou com seu trabalho e mostra aqui claramente que
vai até o fim. A gente não sabe qual é a consequência que o Tribunal de Contas pode encaminhar para o gestor. Há um leque de opções e a gente não pode responder pelo relator. O que a gente sabe da pessoa dele é que é um homem sério, é um homem que faz um trabalho exemplar, bastante rigoroso com a transparência dos municípios e não está deixando essa história passar em branco. Então, mais cedo ou mais tarde, a população que continua esperando um resultado dessa matéria, que acabou com a fama de honesto do prefeito Júnior Vaz, ela veio à tona com todos os esclarecimentos possíveis. E a gente está na luta, no acompanhamento, cobrando, solicitando para que essa resposta venha para a população, porque esse dinheiro aqui, ele é do povo, ele não é meu, não é seu e ele não é do gestor. Ele vai ter que aparecer. Essa fama de honesto, na verdade, ficou agora na mente dele, né, vereadora? Porque ele vem dando indícios claramente sobre a falta de honestidade dele, né? Uma delas, essa rúbrica dessas compras desses terrenos superfaturados em mais de R$ 775.000, segundo o Tribunal de Contas, e também os calotes nos professores, né? A falta de medicamentos, corte na casa de apoio, nas endoscopias, nas ultrassonografias, na merenda escolar, fardamento escolar, kit de material escolar e tantos outros benefícios que a população tinha que hoje sofre pena que não tem. O pagamento dos motoristas agora, né? Esse último pagamento que os motoristas receberam, alguns receberam com atraso e receberam a menos. Inclusive, a gente tem informação de 2 motoristas que não aceitaram, não tem como eles prestaram o serviço para receberem tão pouco, eles receberam a menos do que estavam acostumados a receber, e também mais um funcionário de um setor do município que entregou o serviço porque o que recebeu não compensa. Então, ele está começando a atrasar, ele está começando a diminuir. Semana passada, a gente mostrou o desvio do Fundeb em concertos de bancas escolares. Ali está uma coisa clara que vai dar dor de cabeça no prefeito. A população está ciente de como ele está oferecendo uma merenda insuficiente. A saúde do município, no que se refere aos efetivos, eles estão em grupos todos reclamando o porquê no atraso do pagamento deles. Então, eu acho uma coisa até de extremo mau gosto, quando dia 30 de cada mês eles postam que o pagamento dos contratados e comissionados está em dias, isso às custas do dinheiro da educação, do dinheiro do Fundeb, então desvia o dinheiro do professor, paga a pessoas que, na maioria das vezes, não prestam serviço nenhum ao município, ou então não estão prestando na área de educação, e não paga em dia, na data correta, os funcionários efetivos da saúde. Então, as equipes de unidade básica da família não estão recebendo em dias. Há 2 semanas atrás, o Horizonte Alegre ficou em falta de atendimento durante 2 semanas por falta de pagamento do médico. Todos os profissionais efetivos recebendo em dias. Os dentistas e técnicos auxiliares de saúde bucal, eles tiveram uma reunião com a coordenadora de saúde bucal, doutora Débora Moura, com o doutor João Batista, com o vice-prefeito Inan, com o presidente da Câmara Beto, apresentaram uma proposta de trabalho, uma proposta de salário, porque estão com salários extremamente defasados. Os dentistas tiveram reajuste há 11 anos atrás, ainda na gestão de Francisco Braz, e os dentistas que atendem no CEL tiveram reajuste no início da gestão de Osório Filho. Mas, mesmo assim, está muito defasado. E os técnicos de saúde bucal, eu não sei quanto estão recebendo, mas eu sei o seguinte: o piso deles hoje é no valor de R$ 4.848. E o do dentista é de R$ 7.272. R$ 7.272. Então, ou seja, eles apresentaram essa pauta
Uma Esse das seria pessoas. o motivo para se aprovado agora, correto? Agora, é correto. Foi de uma reunião recente dos profissionais da área de saúde bucal que tiveram com esses representantes aqui que eu falei. Um deles me disse que já passou a demanda para o prefeito, mas que até agora não teve retorno. Mas todos concordaram e confirmaram que a defasagem nos salários, no piso salarial dos dentistas e dos técnicos na área de saúde bucal é muito grande e também não estão recebendo em dias e aguardam um retorno do prefeito. Ou seja, Júnior Vaz é aperto para todo lado. A sua fama de pagador, ela está por um fio. Primeiro porque foi desmascarado que aqui você está pagando em dia, você está pagando com dinheiro do professor. Aí você não está pagando o professor. E o dinheiro do pessoal da saúde vem e você está atrasando no mínimo 15 dias esses pagamentos, então você tem muito o que se explicar, não a Cleide Braz, não a Leandra Oliveira, mas aos funcionários efetivos da saúde que estão dizendo, camarada, pague o meu salário no máximo até o dia 5º de cada mês, 5º dia útil de cada mês. Então, é preciso esclarecimento. O gestor não está dando, o gestor não está respondendo e os efetivos da saúde estão começando a luta. Eles estão na luta e, pelo que eu estou vendo, pelo que eles estão falando conosco, também alguns falaram com o nosso colega vereador Ró, eles não vão parar, eles vão ficar no patamar dos professores, em luta por aquilo que é de direito deles. O prefeito chegou e disse, eu não vou dar direito a esse povo e acabou. Eu vou pegar com o dinheiro deles, eu vou pagar no dia que eu quiser e eu vou garantir que eu sou pagador tirando o dinheiro dos professores. E isso está começando a pegar muito, muito mal para o prefeito do município da Pedra. Ô, vereador, e uma coisa interessante dessa fala tua é que a gente, na verdade, a sociedade novamente tem que entender que a gente, na verdade, não está falando nada do que a sociedade está nos cobrando que fale. Aliás, nós somos pagos para isso, correto? Outro dia, eu me encontrei com um cidadão na cidade da Pedra, ele me disse, rapaz, vocês passaram 2 anos calados, por que agora vão estar falando? E eu disse a ele que a oposição que sabe fazer oposição respeitosamente, ela tem que dar um crédito para que o gestor possa ter um direcionamento e comece a entregar aquilo que a população precisa e necessita. Então, a gente ficou esses 1 ano e meio apenas ponderando, sugerindo, né, e direcionando e encaminhando para que ele acertasse. Como de fato acertou em algumas coisas, a gente também não pode me negar, né? Acontece que ele, pensando na reeleição, esqueceu de fazer as entregas à população, de melhorar os serviços públicos, e foi buscar agora cabos eleitorais, comprar gente de todo jeito, buscar a gente estar pagando a casa de qualquer forma, os recursos começam a minar para que ele possa fazer as entregas e também fazer os pagamentos devido das pessoas que trabalham, né? Então, o cabo parou e disse, não, realmente faz sentido. Então, como agora a sociedade nos cobra, grita com razão, e conta com a gente, o vereador Rosimar também, para que a gente possa estar levando às autoridades a voz onde eles não podem falar, a gente agora está apenas traduzindo o sentimento das pessoas, né? Não estamos aqui atirando pedra em ninguém. Se essas pedras, se assim for considerado pedra, e se estiver batendo em alguém, estiver doendo, faça o que é correto, o que é necessário, a gente vai continuar sugerindo, como a gente passa esses 2 anos sugerindo, através de indicação, através de discurso na Câmara, através de orientação, né? Mas não, esquecer de tudo, acharam que, por conta que tem uma maioria absoluta hoje de vereadores, achavam que a oposição estava morta, né? Que agora não tinha mais ninguém para questionar, e tudo que fosse feito era dessa forma e está tudo certo. É tanto que essas lives hoje incomodam muito, né? Quando a gente iniciou a primeira live há 2 semanas,
eu recebi, logo após o término da live, de um dos secretários executivos da gestão, disse, rapaz, tua live só tem 30 pessoas, acaba com isso, ninguém quer escutar vocês. Eu disse, essa é a primeira de muitas, que a partir do momento que as pessoas forem tomando gosto, vai compartilhando e vão entrando naturalmente. E há de que a nossa live fica salva, né? Quem não pode assistir agora, mas assiste depois. Então, lá no meu Instagram, no feed, já tem mais de 1.000 visualizações dessa live. Quando vai lá para o meu YouTube, que também é Leandro Oliveira Político, já tem mais de 1.000 visualizações. Então, já começa a incomodar. É tanto que, até então, a última live da semana passada saiu do jornal, né, vereador? Um jornal até de referência, né? Eu já recebi o jornal do presidente da Câmara que ele mandou para mim assustado. Disse, vereador, lê o que é isso aí. Aí quando eu li, você também tinha compartilhado, até no jornal de Pernambuco do Estado, então significa dizer que nossas lives, muito embora visualmente ao vivo, pouca gente, mas ela tem uma expansão muito extraordinária e está deixando muita gente calada, preocupada sem dormir, né? Que a gente aqui já está dizendo, live da verdade. Se a gente está fazendo alguma mentira aqui, que nos combata, não é assim, vereador? Nada melhor que um papel. Eu sou das antigas. Está comprovado. É acesso, tem número, quem quiser pode pedir, a gente tem postado. Não tem nenhuma denúncia sem comprovação, a gente não faz, a gente não é leviano de fazer. Tá faltando medicamento. Aí a gente foi questionado na questão do CAPS. Não, o medicamento é entregue. Eu disse, tá aqui, o depoimento de um familiar, o medicamento que faltou de janeiro até maio. Né? Hoje, um próprio usuário disse ao promotor que ficou 2 meses sem a medicação dele e que o mês passado é que recebeu. Então, a visita gerada no CAPS hoje, ela não aconteceu, porque nós estávamos de mãos vazias e a gente conversou alguma balelazinha e conseguiu reunir 3 órgãos dentro do CAPS. Né? Ministério Público, Gazan, representando o Estado, e Sexta Geres. A gente está com documento do Tribunal de Contas em superfaturamento de terreno. A gente apresentou documentos escandalosos que saiu na Folha de Pernambuco, em um outro blog. Está lá a comprovação do documento, é só você clicar e ver o comparativo de preço aplicado por Pedra e Buíque, e em 1 mês e 11 dias o prefeito tira do Fundeb R$360 mil em conserto de bancas. Vamos nas escolas saber que bancas essas foram consertadas. Oi? A diferença por exemplo, o Buíque fica em torno de R$88, R$89 o conserto de uma peça. Aqui, na Pedra, ela varia de 240 a R$270 por unidade. É a mesma empresa. A mesma empresa. E ele fez todo esse conserto e todo esse pagamento em apenas 1 mês e 11 dias. É um fera, é o The Flash. É o The Flash. Eu estava devendo uns 2 anos ao cada para poder pagar de uma vez só. Pois é, né? Em 1 mês e 11 dias, você retirar com mais 50 mil de salário e educação, mais de R$400 mil de conserto de banca, de uma vez, de uma tacada só, em 3 datas de pagamento, tudo isso em 1 mês e 11 dias, eu acho que essa pessoa está perdendo a noção, né, do perigo. Vereadora, só uma pergunta. Com certeza tem gente aqui dizendo que se um conserto de uma banca está sendo pago por R$243, quanto é que custa uma banca dessa? O conjunto, por uma pesquisada que eu dei, desse conjunto padrão do FNDE, ele varia de R$500 e poucos a R$600 e poucos. A banca com a carteira, que é esse conjunto são bancas que as escolas receberam do FNDE. Mas o preço para comprar fica em torno disso. Então, fica em mais de 1/3 o conserto.
o valor do Ou seja, conselho. a banquinha do aluno colocar o livro em cima e escrever, e a cadeira em média de R$ 500. E só o conserto de uma cadeira sem a banca, R$ 243. 270, A minha a carteira com empresa, a minha empresa carteirinha. que faz o serviço na prefeitura de Buíque, cobra R$ 89, aí na pedra, R$ 243 por conserto. Acho que é a estrada, vereador, que não tem picha na estrada por dentro, ele está cobrando, deve ser o óleo aí, só pode ser. É outra matéria de botar em jornal, vereador. Acho que é isso aí que a gente tem que estar em cima do Ministério Público. Essa que saiu, né? A nota na Folha de Pernambuco. Saiu uma nota em 3 blogs na Folha de Pernambuco. E essa daqui, da não aceitação da defesa do prefeito, isso é matéria para essa semana. Vamos enviar para os blogs, porque isso aqui a população ela precisa ter acesso, ela precisa saber que a justiça ela está atuando. E estamos aqui na luta pelos professores, pelos profissionais efetivos da saúde, falta de medicamento, a população é quem manda. Tu fizesse o cálculo, uma vez que ele pagou R$ 334 mil em conserto de cadeira, quantas cadeiras ele consertou então? Não, eu não fiz o cálculo, porque o que eu estranhei, o que eu achei quando eu li a cópia do contrato é que ele faria esse conserto durante o ano, mesmo o valor estando superfaturado, entendeu? A cada mês uma quantidade. Eu já fui secretária municipal de educação, o conserto a gente fazia com o Evanildo, a gente fazia uma licitação, mas a gente tinha mês que pagava, vamos dizer assim, R$ 7 mil de conserto de bancas, um valor pequeno. E olha que a gente consertava muita banca. Não tinha essas cadeiras aqui padrão do FNDE, era mais as bancas de madeira, a universitária, né, que ele paga 240 pela invernização de uma. E aí eu achei que ele fosse fazer esse conserto durante o ano, porque o valor total da licitação dá quase R$ 500 mil. Mas aí, em um mês e 11 dias, ele tirou mais de R$ 400 mil em conserto de bancas, ou seja, atrapalhou o negócio todo. Aí da última vez que o pessoal estava aqui na Pedra fazendo esses concertos, eu procurei, perguntei a várias pessoas de escolas, ei, são as bancas de tua escola, da escola que você trabalha, que estão sendo consertadas, e ninguém soube responder. Então, eu sei que foram consertadas bancas aqui durante as férias em janeiro da Jusileide, aqui do Prateado José Firmo, da Francisca e de Santo Antônio. E de outra localidade, eu não tive acesso a essa informação, mas está como se ele tivesse consertado todas as bancas em um mês e 11 dias, porque o pagamento foi feito em um mês e 11 dias, ele pagou antecipado pelo conserto. O problema é que, de novo, ele está superfaturando os valores. O homem é pagador mesmo, viu? Mas para ele. Vereadora, nós temos pagador. Nossa amiga lá do Travessão não cansa de perguntar aqui sobre a água do Exército, depois tu manda uma resposta para a Shirley. Um abraço, Shirley. Na próxima semana vai voltar novamente com essa live, né? Live da verdade. Vamos tratar esse assunto também de água do Exército e tantas outras coisas que precisa. Vereador, nosso tempo acabou, o papo está muito bom. Mais uma vez, agradecer a audiência das pessoas, tá? As pessoas que estão entrando agora, as pessoas que estiveram com a gente até esse momento, né? E que Deus nos abençoe, que possa nos guiar, nos dar coragem, sabedoria, discernimento, inteligência, para que a gente possa estar conduzindo esse trabalho que está levantando a voz da esperança das pessoas nos bairros, no município, também na zona rural, né, vereador? Muito obrigado mais uma vez por essa pessoa corajosa que a senhora é. E nós estamos juntos. Vamos embora trabalhar, vamos embora levar a esperança para as pessoas e que Deus nos permita que de hoje a nós esteja aqui novamente tratando de outros assuntos importantes para o município. Estamos à disposição de qualquer questionamento que qualquer efetivo da saúde queira nos fazer. A gente não divulga nome, a gente só divulga os fatos com comprovação. A gente aguarda na pessoa do vice-prefeito Inan que a equipe de saúde bucal tenha um retorno o mais breve possível na pessoa da coordenadora doutora Débora Moura,
Estamos à disposição e na luta com os professores, porque o dinheiro dos professores está entrando na conta e saindo sem ir para o bolso dos professores. A gente vai continuar batendo nessa tecla. É o primeiro prefeito do município da Pedra a não pagar o piso. Não é mais questão só de reajuste, ele não está pagando o piso. E as pessoas que já estão numa faixa diferente a mais, ele fez a proposta de dar 5%. Como não chega ao mínimo, que é o piso, ele sugeriu dar uma gratificação e deixa de fora as professoras aposentadas. Então, as professoras aposentadas estão muito revoltadas, elas estão muito ofendidas, os familiares dos professores estão indignados com essa situação, e a gente está à disposição para a gente ir para a justiça. Onde nos couber, a gente vai. A gente acionou o Ministério Público Federal sobre a devolução do dinheiro do rateio, que ele também tirou indevidamente dos professores, e aí a gente vai estar aguardando esclarecimento e posicionamento da justiça. Onde couber, a gente entra e a gente vai em busca do dinheiro e do direito dos professores e dos profissionais efetivos da saúde, porque são eles que oferecem os melhores, mais importantes serviços para o nosso município, e eles estão sendo massacrados, eles estão sendo humilhados. É assim, tem aquela postagem do dia 30, ela me dói, porque está lá, contratado e comissionado está pago, está em dia, enquanto o efetivo, que ele é concursado, que ele não deve favor a ninguém, que o dinheiro dele vem, o cara desvia e deixa o que tem direito à margem, à mercê da humilhação imposta por um gestor. E hoje eu escutei uma frase interessante, eu conversando com um amigo, ele disse o seguinte: os vereadores de vocês vieram quase todos para cá. E aí eu respondi, mas não levaram os eleitores. Verdade. Então, é nisso que a gente está, e a gente está para responder, para debater e representar as ruas, as escuras, a lei. E outra coisa, vereador, dignidade não está posto em mesa, não. Existem lutas e batalhas que a gente briga sozinho se precisar, né? Não tem esse negócio de porque alguém se debruçou e foi, se dobrou ao capricho, e quem tem dignidade, quem tem caráter, quem tem moral, também vai estar seguindo. Né? A gente defende um princípio, defende uma bandeira, que é a bandeira do povo, mais pobre, sobretudo, desse município, e que não está em troca nem em jogo. Não adianta eu ir, sair do sol e ir para a sombra, me usufruir e deixar as pessoas que acreditaram, que confiam na seca, sofrendo, e passando dificuldade, e a pessoa no ar-condicionado, para mim não faz sentido esse jogo, nessa lógica, nem acredito que as pessoas que acreditarem e que acreditam até hoje, ficariam confortáveis de ver a gente ter uma posição ao contrário, né, do que eles viram. Pois é. E a gente está aqui para mostrar, porque independente de onde o vereador esteja, ele não está deixando de ver a realidade, ele não está deixando de saber o que é que o eleitor está passando, o que é que o eleitor está sofrendo, o que está pedindo, e não adianta você estar bem, você estar confortável, seja lá como for, enquanto isso está sendo às custas do recurso do professor, do profissional da saúde que não está com meios de trabalhar, de atender bem a população que nos procura em busca de um remédio, de um exame, de uma cirurgia. Então, não vale a pena. Quando você bota na balança, nós estamos na posição certa, nós estamos, e dentro de nossa integridade, defendendo aquilo que é do povo e que pertence ao povo. Nem pertence a mim, nem a você, e nem a vereador que é eleito para fiscalizar, para ir em busca de coisas melhores para a população, como nós fomos hoje com a visita ao CAPS. Então, mais uma vez, agradecer à equipe do CAPS que nos recebeu, que esclareceu as dúvidas e que também vão ser cobrados para melhorar, para que os usuários tenham um atendimento cada vez melhor, cada vez mais humano, que é isso que importa, é isso que interessa. Então, boa noite a quem nos acompanhou, estamos abertos aqui a estar recebendo as demandas. Um abraço. Boa noite, gente. Muito obrigado, vereador, e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Muito obrigado. Valeu a todos que estão nos acompanhando até agora. Valeu, um abraço. Boa noite para vocês. Um abraço.